Quando a gente lida com gente mentirosa e mau caráter, nada mais importante do que manter a memória sempre fresca. E esse é o objetivo do nosso vídeo, porque o nosso assunto aqui é Bolsonaro, o indiciado. Ele foi promovido da condição de inelegível para indiciado. Então, não saiam daí, que esse é o nosso tema. Vamos tentar aqui, gente, deixar bem claro, porque a gente sabe que agora o Bolsonaro ele vai tentar entrar naquela que ele precisa se defender, né? Porque ele está entrando num processo bastante delicado, de toda aquela situação que a gente sabe do golpe, ou suposto golpe, do 8 de janeiro, e ele está todo enrolado, né? E a única saída que ele tem é dizer que eu não sei de nada, eu não sabia de nada, eu não sabia de nada. E ele vai tentar apelar para as pessoas, vamos dizer assim, que ele meio que hipnotiza, porque eu entendo que o bolsonarismo é uma espécie de demência, né? Só pode ser, porque a gente tem aqui todo um histórico. Eu levantei, olha aqui, em pouquíssimo tempo eu fiz aqui um levantamento de coisas, barbaridades e falas violentas e atitudes violentas, ou de até mesmo de natureza simbólica, às vezes nem tão violenta assim, que é altamente comprometedor para a figura. E a gente fica assim estupefato de ver pessoas dizendo que o camarada ele é um exemplo de cristão, que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que ele é honesto, etc, etc, etc e tal. E agora está chegando um momento que ele tem que provar que ele não teve a mão dele metida naquela história que está toda aí correndo na mídia, que é assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Então eu puxei a primeira notícia que eu tenho aqui de 1998, de uma barbaridade que esse camarada falou, que já mostra que depois, na sequência que a gente vai apresentar, que o cara, ele cometeu crimes contra a humanidade. Na fala e depois governando, né? Porque aqui eu estou falando 98, ele era um deputado de baixo clero, que ele não deveria nem ter chegado a isso, mas infelizmente o povo votou, né? Que foi quando ele falou a seguinte frase, né? Que a cavalaria americana é que tinha sido eficiente porque tinha exterminado os índios. E a cavalaria aqui no Brasil não tinha sido eficiente o suficiente. Aqui você já percebe claramente uma fala onde ele demonstra a sua simpatia pelo genocídio dos povos originários, né? Não bastando isso, depois, com o tempo, a gente vai perceber que ele governando, ele de fato ele fez uma série de ações que comprometeram por demais a existência dos povos indígenas, dos povos originários. Como, por exemplo, quando ele fez de tudo para impedir que os indígenas e toda a população brasileira tivesse acesso à vacina, e ele tentou entupir, de fato, levou muita cloroquina, entupiu os indígenas de cloroquina, né? Então a gente percebe que o Bolsonaro, ele tem, desde sempre, manifesta um ódio muito profundo pelos povos indígenas, pelos povos originários. E eu entendo que se existe uma etnia que nossa dívida é gigantesca, é com os povos indígenas. Muitas vezes a gente fala, né, da condição dos negros e devemos falar do combate ao racismo, de, vamos dizer assim, superação de dívidas históricas que a própria construção da nação brasileira deve à questão das pessoas que foram trazidas da África, escravizadas aqui. Nós não podemos esquecer que os indígenas, na minha visão, eles estão na fila, né? Assim, na frente da fila das reparações, mesmo porque existe até a possibilidade de extinção de povos indígenas e tudo mais. E esse senhor, durante o governo dele, ele negou fornecimento de água potável, que estava questão de faltando água em condições de beber para certas populações indígenas aí no interior do Brasil. Ele negou e por aí vai.
Então, o cara simplesmente manifesta ódio pelos indígenas e, mais do que uma vez, ele manifestou falas aonde ele expressa sua simpatia por genocídio aos povos indígenas. E há quem diga que a simpatia dele por genocídio não se restringia só aos indígenas, né? Se for olhar todo o comportamento dele na gestão da pandemia, tem quem diga que ele era simpático vamos dizer assim, ao genocídio da população brasileira, em especial a periférica, pobre e assim por diante. Em 2017, já que nós estamos falando do movimento negro, o nosso inelegível, agora indiciado, ele falou que os afrodescendentes lá num determinado quilombo pesava mais do que 7 arrobas, né? Uma frase que parece à primeira vista meramente grosseira, na verdade já demonstra uma intenção de desumanizar a população negra. Já deixa bem claro a que essa criatura veio, né? Uma série de falas sociopatas, né? Que pelo menos é a impressão que a gente tem, que existe uma sociopatia dentro das falas desse camarada, e é bom a gente ficar atento, porque agora ele vai dar uma de inocente, vai dar uma de sonso, de tonto, que eu não sabia do que estava acontecendo, que tinha gente querendo envenenar o Lula e o Alckmin, que tinha gente aí querendo sequestrar, né? Sendo que o vice dele fez reuniões com esses tal de, como que é, kids pretos, né? Nossa, cada coisa que a gente ouve na história desse camarada que é surreal, simplesmente um palhaço assassino talvez, né? Não sei, talvez, né? Eu só suspeito, não posso afirmar com certeza. Em 2019, né, ele afasta o indigenista Bruno Ferreira, aquele que morreu, né, assassinado por conta de garimpeiros, porque ele combatia a mineração ilegal em terras indígenas, pesca ilegal e tudo mais. Ele e um estrangeiro, o Dom Philip, né, morreu assassinado aí no interior do Brasilzão afora, e ele afastou esse rapaz das funções dele de indigenista dentro da FUNAI por considerar ele uma pessoa inapropriada. Quer dizer, inapropriada para ele é um indigenista, vamos dizer assim, cuidar da vida e da questão indígena, né? Então, para ele é inapropriado mesmo, né? Falando ainda na questão voltando para a questão do racismo, ele coloca para presidir a Fundação Palmares uma pessoa negra que negava o racismo. Quer dizer, você coloca, parece coisa de livro lá de ficção, de Admirável Mundo Novo, de 1984, acho que é em 1984, que os ministérios eles funcionam tudo ao contrário, né? Então, o Ministério da Paz é para causar guerra, o Ministério da Educação é para fazer com que as pessoas tivessem dificuldade a estudarem e assim por diante, né? A impressão que a gente tem dele. Vamos lá, continuando, porque a lista dele não para. Chegou num ponto que muito nos interessa, né? Que é a questão quando ele surge, né? Que ele cria força. O kit gay, né? Voltando aqui à memória, o que era o tal do kit gay que nunca existiu? O ministro da Educação da época, Fernando Haddad, isso foi antes das eleições, foi na época, acho que da Dilma, se não me falha a memória. Ele tinha lançado um projeto que era o Brasil, assim, para o Brasil, né? A Escola Sem Homofobia, né? Que seria uma cartilha, um material didático instruindo os professores, as professoras, sobre a possibilidade do bullying contra pessoas homossexuais, crianças e adolescentes homossexuais. Esse kit em nenhum momento fez algum tipo de apologia sobre algum tipo de orientação sexual ou como a pessoa se entende em relação ao seu gênero. E, no entanto, a ultradireita e o Bolsonaro, ele pegou e surfou nisso, e surfou legal e conseguiu grande projeção, apareceu aí pra caramba em programas lixo, tipo Luciana Gimenez, não lembro o nome dele, e Pânico na TV, essas porcaria toda. Ele conseguiu grande projeção, né, dizendo que existia uma cartilha querendo transformar as crianças em gays e tudo mais, e ali ele já começou seu discurso de ódio
contra os homossexuais, lésbicas, transexuais e a diversidade sexual de um modo geral, né? Não bastando, a carreira dele foi dedicada a tentar empacar a legislação, criação de legislação que pudesse criminalizar a homofobia, que segundo ele não era só gay que era assassinado no Brasil, que isso é um absurdo, que todo no Brasil sofria violência e que não fazia sentido ter uma legislação que desse, vamos dizer assim, um acréscimo ou caracterizasse o crime, a morte de homossexuais e transexuais por questão de ódio pura e simplesmente, né? Ele falou que ele era contra a distribuição de coquetel e, na verdade, quando ele virou presidente, o coquetel do HIV, né, ele fez de tudo para atrapalhar e, de fato, atrapalhou, chegou a cortar verbas, dificultar a compra e distribuição. Ele dizia que o homossexual, se tinha pego o HIV, ele que se virasse, que ninguém tinha mandado o homossexual ter sua vida sexual do jeito que ele levava, enfim, falava tudo que é tipo de barbaridade, né? Então, a gente tem todo um conjunto de coisas horrorosas contra a comunidade gay, LGBTQI, PAN+, que é assim, extraordinário. Mas lembre-se, gente, ó, e fique atento, esse cara vai tentar passar por leso, por inocente, eu não sabia de nada. Imagina que eu era a favor de envenenar o Lula e o Alckmin e sequestrar o Alexandre de Moraes, né? Quando muita coisa do Braga Neto, meu candidato a vice. Ele vai para essa linha, tá? Voltando à questão indígena, vocês sabiam que um dos últimos atos dele como presidente foi tentar impedir a mudança? É um negócio bobo, né? Mas já mostra como que o cara é doente, ele odeia indígena de um modo assim espetacular. Porque foi colocada a proposta do Dia do Índio mudar para o Dia do Indígena. É uma questão de terminologia, de semântica. É uma coisa meio simbólica, na verdade, né? Não é algo tão importante, mas ele perdeu o tempo dele nos últimos dias de mandato para boicotar essa mudança de tanto ódio que ele tem com os indígenas, né? Porque ele acha que tem que chamar indígena de índio, porque ele sabe que isso irrita a militância dos povos originários, dos povos naturais do Brasil, né? Bom, se você acha que aí acaba os crimes dele, ou supostos crimes dele contra a humanidade, vamos falar desse modo, né? Porque ainda não teve julgamento, não podemos dizer que ele é culpado, né? Mas vamos juntar o Léo com o Creu e você aqui, na sua cachola, na sua cabeça, avalie se ele de fato ele é uma pessoa que nasceu para ser político no sentido de alguém que cuida do humano, né? Que governa para todos e assim por diante. Olha só, o caso de oxigênio lá no norte, lá em Manaus, lembra? Pazuello não conseguiu mandar oxigênio no auge da pandemia, as pessoas morrendo asfixiadas por conta da Covid, e ele não conseguiu, ou não quis, ou não foi capaz, sei lá como a gente vai dar o nome disso, e deixou faltar oxigênio, ele e o Pazuello, lá no Amazonas, lá em Manaus, né? Você acha que ainda é pouco? Aqui em São Paulo ele fez uma bruta de uma aglomeração humana na época do Covid no CEAGESP. Ele juntou gente pra caramba. Se você procurar na internet e olhar aí o vídeo, dá medo. Ele encheu, imagine, o vírus correndo solto, ele junta um monte de gente para fazer discurso lá no pé do relógio lá do CEAGESP. Fantástico, né? Isso já seria motivo para considerar, na minha visão, investigar ele para ver até que ponto esse moço ele tem algo na cabeça que preste. Bom, aí, para quem conseguir ter mais força na memória, vai lembrar que quem propôs o auxílio emergencial foi a oposição. E ele, na época, ele ficou contra. Aí, quando ele viu que ele não podia segurar e ele começou a perceber que o auxílio emergencial na época da Covid ia alavancar a popularidade dele, aí ele reverteu tudo, né? Ele ficou a favor de aumentar esse auxílio emergencial para poder capitanear a questão da criação do auxílio emergencial para ele se projetar politicamente, mas
No início ele era contra, ele foi contra o isolamento social, ele era contra o auxílio emergencial e assim por diante, né? Bom, e se você ainda está achando que tudo que ele fez, imagine, foi uma questão de ideologia, ele tinha uma linhagem de pensamento para cuidar da economia, porque senão ia ter muito desemprego, ia ter recessão, por isso que ele teve uma série de atitudes. Mas ele era tão absurdamente, ele era e é tão absurdamente irresponsável que ele baixou a máscara de uma criança quando ele pegou no colo na época da pandemia, ele abaixou a máscara. Eu não sei, gente, eu sou professor e eu lido com a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente e eu não consigo entender como não enquadrar esse rapaz nessa situação. Porque imagine você expor uma criança que o pai tinha colocado com a máscara, né? Ele vai lá e abaixa para mostrar a indiferença dele com a situação da propagação do vírus, né? Uma violência contra a criança naquele momento para fazer gracinha na mídia, né? E conseguir aplausos do seu gado que não consegue ter o raciocínio. Daí vai ter gente que fala assim, imagine, essa história de Covid foi uma conspiração. Gente, depois de tanta gente morta de Covid, e se você ainda pensa assim, você está de parabéns, viu? Bom, vamos lá. Ainda, se você acha que ele é uma pessoa que não é violenta e não tem um discurso violento, e agora ele vai tentar se eximir, só falar, eu só falava por falar. Então ele ficou falando por falar por muito tempo, instigando a violência, porque ele teve um momento que ele sobe num carro de som, ele pega um tripé, esses tripés que a gente usa para gravação de vídeo, e ele usa aquilo simulando como se fosse uma metralhadora e falando assim que vamos metralhar a petralhada, né? Então, quer dizer, se isso não for discurso de incentivo à violência, eu não sei o que é. Sem falar dele pegar e pegar a mãozinha de uma criança e fazer o sinal de arminha para poder colocar nas mídias para ganhar voto, porque ele vai nessa linha, né? Você tem uma arma e você vai acabar com a violência, porque você vai sair dando tiro em bandido, e os bandidos vão ficar tudo com medo de você, Zé Mané. A partir do momento que você tiver arma, porte de arma e munição, acabou a bandidagem. E esses discursos violentos dele o tempo todo, né? Não bastando, vamos tentar relembrar do que ele é acusado. Se você acha que essa questão do atentado, ou teve atentado terrorista aqui em Brasília, que um outro manezão explodiu a própria cabeça, né? As pessoas ficam tão piradas e entram na pilha, na onda dele, que chega até a se matar ali na frente da Praça dos Três Poderes, lá na frente da Estátua da Justiça, né? Da escultura da justiça. Se você acha que o Bolsonaro fez pouco e que você ainda deve acreditar nele, lembrando que ele é acusado de venda ilegal de joias que pertencem ao Tesouro, né? A questão da rachadinha que ele, durante toda a carreira dele, junto com os filhos dele, fizeram. Mas isso aí é comum em política. Então, mas você não votou nele porque ele era o cara diferente, que ele era o cara honesto? Como que ele era diferente, ele fazia o que todo mundo fazia, que era a rachadinha? Estranho, né? Bom, questão das joias, questão da rachadinha, que é aquela coisa, né, que você pega dinheiro de assessores em bolsa, né? Você dá emprego para a pessoa e pega uma comissão para ele, né? Acho que é por isso que ele gosta tanto de pastor, né? Porque o pastor tira dinheiro das suas ovelhas, os 10% do dízimo, à torta e direito, então por isso que ele anda tão junto ali com Malafaia e companhia, né? Bom, vamos lá. A lista é bem grande, né? Se você não lembra daquela reunião horrorosa que ele fez, que o ministro Salles fala assim, vamos aproveitar que está todo mundo preocupado com a pandemia, com esse vírus, vamos deixar a boiada passar, que é para a gente fazer bastante queimada, que é para a gente pegar bastante terras indígenas, né? A história, vamos deixar a boiada passar, né? Vou aproveitar que está todo mundo distraído com essa história de vírus e vamos fazer e acontecer no campo do meio ambiente, vamos destruir bastante, né? É bonito, né? Covarde, né? Ele é cheio de falas. É impressão minha ou ele é cheio de falas covardes, né? Portanto, qualquer atitude que remeta à covardia da parte dele, talvez não seja mera coincidência, tá? E agora nós temos finalmente a questão do atentado Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes. Então eu fiz aqui uma lista breve
para você refrescar sua cabeça, lembrar que ele é uma pessoa que gosta de fantasiar, inventar histórias, né? Falar que eram os indígenas que tacavam fogo na floresta, umas coisas absurdas, né? Ou outras coisas horrorosas, né? Se a criança está ficando viadinha, você dá uma pisa nela que ela para de ser viadinha. Ou a Preta Gil, né? Que ele falou da Preta Gil, meu filho jamais namoraria você, Preta Gil, porque eles têm educação. E por aí vai. Se você acha que uma pessoa dessa merece credibilidade, parabéns, acredite, porque agora mais do que nunca o nosso colega Bozo vai mentir mais do que garrucha velha, como diria meu pai, né? Meu pai era cearense, ele tinha essa frase que ele falava muito, tá mentindo mais do que garrucha velha, né? Bom, tudo bem, gente? Então, é esse o recado que eu dou para você ficar atento aos próprios movimentos do Bozo, e nós desejamos a ele que ele tenha um julgamento bastante justo, muito justo, sou a favor de justiça para esse moço, porque eu tenho cá comigo que se tiver justiça, ele pega uns bons anos de cadeia para colocar no seu currículo e parar com a mania de ficar falando ao Lula, vou chamar o Lula de o presidiário, né? Que ele sim tenha um julgamento justo, porque para o Lula ele teve um julgamento que foi considerado suspeito, né? E que o julgamento do nosso amigo Bozo não seja suspeito, porque aqui na nossa listinha que eu levantei, a coisa é bastante grande, e eu acho que ele está sendo julgado por pouco diante de tudo que ele andou falando e fazendo durante o mandato. Nem vou falar de reforma previdenciária, que ele simplesmente destruiu a Previdência. Se você está duvidando, vai e se informa para saber como que ficou a situação para aposentar a partir de agora, tá? Ele, no governo dele, muita maldade passou e o povo ainda não se tocou. Gente, grande abraço, até mais.